pintar com o meu próprio pincel foi o diferencial. Quando eu coloquei na minha mente que eu queria ser protagonista nessa história, né? Encontrar o meu próprio caminho, colocar ali as minhas emoções, os meus sentimentos, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivencio, protesto que eu quero fazer. Quando eu me senti seguro e parei de copiar os outros artistas, foi aí que as portas se abriram. Como é que está sendo a tua jornada, a sua jornada profissional de artista nessas diversas telas que eu sei que você começou, você trabalhou com cartaz, com muro, com quadro? Algumas pessoas me perguntam, justamente vendo a minha carreira no ponto em que ela está hoje, mas pouca gente sabe a trajetória e a caminhada é muito mais sobre perseverança, né? Sobre continuar, né? Sobre seguir, do que acordar de manhã e ter uma super inspiração e resolver a vida. Eu costumo falar que um projeto só, ele pode ser o mais interessante possível, mas ele não resolve toda a caminhada, né? Antigamente eu me entusiasmava, agora eu peguei esse cliente, agora eu peguei esse trabalho, agora eu vou para esse país, mas hoje em dia eu vejo que são tijolinhos, né? Então, cada um que você vai colocando ali vai te dando um alicerce, você vai pegando experiência, e a minha vida, a minha caminhada, a minha trajetória foi assim. E eu comecei mesmo do nada, né? Quando eu falo do nada, sem nenhuma referência, as fontes de inspiração eram nulas, assim, eu não tinha em quem me espelhar. E num momento em que era muito discriminado a arte que eu faço, né? Então, eu tô falando de 1987, que é quando eu comecei. Cada projeto é um projeto, né, Eduardo? E isso tem muito a ver com o que você falou, você trouxe aqui pra gente no começo, a tua mente inquieta, ou seja, de não se acomodar, que eu acho que essa é uma questão, às vezes, que acaba acontecendo dentro do processo de evolução mesmo, né, de aprendizagem do artista, de chegar num ponto e falar, legal, eu já dominei esse processo, essa técnica, pra onde é que eu vou agora? O que faz a mente fervilhar e te dar vontade de dar o próximo passo, né? Teve algum ponto, assim, que você lembra, que foi assim, cara, a partir desse momento foi um ponto de virada, assim, na tua carreira? Foi um projeto, um momento? Eu tenho literalmente centenas de obras que eu já fiz ao longo da minha carreira. E muitas obras eu não tenho nem foto. Cara, eu fui tão chato e sou tão chato com a minha própria obra que quando eu não gosto, nem foto eu tiro, sabe? E agora eu tô dando trabalho aqui pra equipe que tá querendo me ajudar a organizar, porque eu quero sempre entregar o meu melhor. Pra você ter uma ideia, eu posso dizer que, assim, todas as vezes, o mais importante é a parte de criação. É onde eu faço a imersão, a busca, a pesquisa. Para cada obra, às vezes eu tenho 20, 30 projetos diferentes. Essa semana mesmo, teve dias que eu fui dormir 4 horas da manhã pesquisando sobre temas para criar nos espaços. Porque assim, uma que são vários países diferentes, outra, como eu te falei, várias situações diferentes. Às vezes eu tenho uma ideia legal, mas não funciona para aquela parede. Então eu tenho que fazer essa busca histórica, a pesquisa, as conexões com os lugares, né? E eu sou um cara que eu tenho dificuldade de ver barreiras, impedimentos, justificativa para o fracasso, sabe? Aquilo que eu estou fazendo hoje, muitas vezes vai abrir porta para algo do futuro, que ainda vai acontecer. E essa experiência de trabalhar com diferentes materiais, ela foi muito relacionada com a minha dificuldade financeira também. Por quê? Porque eu não tinha grana para comprar os melhores materiais. Eu não tinha recurso para comprar os melhores sprays, os equipamentos e tudo mais. Então, eu usava tinta cal mesmo, aqueles cal que é aquele pó. De obra, né? Colocando pigmento nele e saía pintando. Então, eu aprendi a pintar desde latex até cal, usar compressor, pistola, spray. A galera chegava e falava, pinta meu quarto. Eu ia lá e pintava. Pinta minha bicicleta, pinta meu carro, pinta minha Kombi. Pintei várias Kombi, sabe? Várias bicicletas, várias geladeiras, portão, até portão de casa, eu pintava tudo que aparecesse. Só que em paralelo, eu sempre tive na minha mente a questão de buscar evoluir dentro
do meu campo de atuação, que é o desenho, que é pintar. Então, assim, eu fazia esses trampinhos para sobreviver, mas, em paralelo, eu estava o tempo todo me dedicando em pesquisa, como autodidata, independentemente da minha história, das dificuldades que eu passei, eu nunca usei isso como muleta. Tipo, de falar, cara, já que eu tô aqui na periferia, num bairro mais simples, não tenho acesso a museu, não tenho acesso à galeria, não tenho acesso ao mundo da arte, então vai ser impossível para mim. Eu nunca pensei assim, eu falei, eu vou usar as ferramentas que eu tenho, em vez de reclamar, porque reclamar não leva a gente a lugar nenhum, né? Então eu acho que o que leva é a ação. Foi o que eu fiz desde o começo, sabe? Eu fui criando formas e meios de sobreviver diante da dificuldade que eu tinha. Eu não tinha grana sequer para pagar meu aluguel. Se eu for falar objetivamente sobre a pergunta que você fez, eu diria que pintar com o meu próprio pincel foi o diferencial. Quando eu coloquei na minha mente que eu queria ser protagonista nessa história, né? Encontrar o meu próprio caminho, colocar ali as minhas emoções, os meus sentimentos, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivencio, protesto que eu quero fazer. Quando eu me senti seguro e parei de copiar os outros artistas, foi aí que as portas se abriram. Então eu fiquei durante muitos anos no picho, depois no grafite, fazendo também de forma ilegal, saindo e pintando, né? E quando eu comecei a criar os murais, aí eu comecei a colocar em prática já alguns anos de experiência, né? Então eu fui criando alguns projetos. Um deles foi o projeto Muro das Memórias, porque eu sou um colecionador de livros antigos e eu comecei a pintar na cidade de São Paulo para despertar essa ideia da preservação, da importância da preservação do patrimônio histórico. Então, lugares onde os casarões foram demolidos, eu ia lá e pintava como era aquele casarão e tal. E esse foi um dos projetos. Mas eu tive outros, por exemplo, o Green Pincel, que é um projeto que eu fiz relacionado à proteção dos animais, especificamente, da natureza, do meio ambiente e tal. Depois eu fiz muitos projetos relacionados à cultura brasileira, folclore, muitas coisas da nossa tradição, né? E a partir dessa fusão toda de elementos, de grafite, de picho, esses elementos históricos, sabe? Em alguns momentos eu comecei a trazer os significados maiores para minha obra, falando sobre questões de coexistência, paz, união dos povos, questões de violência, de racismo, de guerra, de tolerância. São temas que eu muitas vezes vivenciei, né? Questões de racismo, tantos amigos passaram por situações assim, então tantas situações ao longo da minha trajetória, e eu quis trazer essa mensagem como forma de utilização dos espaços públicos para utilizar esses murais como forma de trazer inspiração para o dia a dia das cidades que estão aí por trânsito caótico, poluição, violência, tanta coisa. E assim, eu acho que a arte ela é um antídoto também, sabe? Ela traz essa questão, essa abrangência de que todas as pessoas podem ter acesso, desde uma pessoa mais simples até uma pessoa que tem conhecimento, enfim, a responsabilidade, o privilégio, a honra que é poder utilizar as ruas da cidade como suporte para as minhas obras, né? Hoje, se eu for falar para você, eu trabalho com uma galeria. Essa galeria ela está em 12 países, ela não tem no Brasil, infelizmente, mas eu poderia facilmente falar, olha, eu não vou mais pintar os murais e tal, porque eu fico no meu estúdio, pinto as minhas telas, a galeria retira essas obras e leva para o mundo todo. É muito confortável, mas o que me dá realmente adrenalina ali é poder subir as escadas, os andames, ocupar cidades. Cara, eu não consigo recusar um bom convite, sabe? Seja ele gratuito ou seja ele valendo milhões, ou seja, a grana ela não me para, não me move, o que me move é realmente o sentimento que eu tenho pelo meu trabalho, pela arte, pela evolução, por querer estar sempre aprendendo, né? E a consciência que eu tenho, poxa, cara, olha só a minha origem, de onde eu vim, a dificuldade, tudo que eu poderia ter feito, né? Mas eu tive que muitas vezes renunciar a muita coisa ruim também, a crime, a droga, a violência, tanta coisa. E o privilégio que eu tive de persistir, de acreditar, de ter fé em Deus, de fazer as coisas certas,
né? Que assim, a semeadura, na verdade eu tô semeando há 30 anos, então agora eu até comentei com a minha esposa esses dias, olha que legal, né, cara? Em vida eu ainda estou podendo colher os frutos desse árduo trabalho que eu fiz ao longo de toda a minha trajetória, mas com a hiperatividade que eu tenho, eu raramente tiro férias, raramente descanso. Hoje de manhã, conversando aqui com a turma, trocando ideias sobre o teu trabalho, a trajetória, a gente conversando sobre projetos que nos envolveram também durante essa nossa jornada, né, de busca do trabalho, da evolução espiritual, da evolução como ser humano. Eu vi um negócio que me chamou muita atenção, se você puder falar um pouquinho, que foi do recadinho da professora que você publicou. Você lembra? Se não, eu puxo aqui, eu leio para você. Sim. Eu achei Tem um tempinho já, né? Achei muito legal isso aqui. Porque acho que dá um gancho com isso que você está falando. Do aluno, né? Do aluno dela que diz exatamente, né? Exatamente, tá aqui, ó. Eu não sei se você vai ler isso, mas preciso compartilhar. Sou professora de arte em uma escola social e ontem passei um vídeo seu para a turma do 5º ano. Em um momento do vídeo, você diz: eu era aquele aluno que ficava sentado na última carteira com o caderno cheio de desenhos, nunca tive dúvidas do que eu queria. Quando o vídeo terminou, um aluno veio até mim com o caderno nas mãos, cheio de desenhos e os olhos marejados. Ele disse que se sentiu inspirado e agradeceu. Você é inspiração, sua arte toca, transforma e representa. Obrigada. Vida longa. Que louco isso, né, cara? Olha só o tamanho da responsabilidade, né, de tudo isso, de todo o envolvimento, de todo o significado, de toda a mensagem que a minha obra carrega, e hoje o meu trabalho é um dos mais publicados também em livro didático. Então eu recebo mensagens assim o tempo todo, muitas escolas no Brasil inteiro fazendo releitura das minhas obras, estudando o significado ali de cada uma dessas telas, né? Então quando eu recebo uma mensagem como essa, eu vejo que valeu a pena seguir, valeu a pena insistir, valeu a pena sonhar, né? Valeu a pena me esforçar, porque realmente vidas podem ser atingidas realmente de acordo com a nossa posição, com a nossa postura, né? Eu sou um cara, sou esquisito, sim, eu sempre fui assim, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ser feliz, sabe? É uma busca interior, sabe? Então eu entendi que, cara, eu sou desse jeito, é compatível com o meu trabalho, compatível com o meu dia a dia. Então, cada um de nós, né, desses meninos, eles são joias à espera, sabe? Eles precisam ser lapidados, precisam ser ajudados, precisam ser apoiados. Eu não tive nenhum tipo de apoio durante essa caminhada, mas olha só, é uma vida, né, que está ansiosa ali, que tem um talento, que tem um dom. Então é o que eu quero fazer através do meu instituto, sabe? Dar essa experiência, essa abrangência e mostrar, sim, que é possível. Existem caminhos, tem muita abrangência para a arte, mas eu quero, através do meu instituto, poder ser luz aí na vida de muita gente. E para a gente fechar, se você pudesse voltar no tempo e trocar uma ideia, sentar para tomar um suco, tomar um café com o Eduardo de 15, 20 anos, o que você falaria para ele? Eu fui um cara muito rebelde, revoltado assim com a situação, né? Eu queria um skate, eu não tinha grana para comprar o skate, eu ia lá, tinha uma empresa de ônibus lá perto, a gente ia ali na parte da manutenção, pegava aqueles rolimã, fazia o skate usando rolimã. Eu queria empinar pipa, não tinha grana nem sequer para linha, né? Eu me lembro bem disso. Para conseguir uma bicicleta foi super difícil. Quando eu comecei a pintar, os desafios foram ainda maiores, porque eu não tinha acesso aos materiais, né? Primeiro que, para os dias de hoje, é gratidão por ter vivido isso, né? Por ter aprendido com tudo isso e poder ter encontrado um caminho de redenção. É aí que nós encontramos a verdadeira razão da nossa existência, né? Por que nós estamos aqui? Muito obrigado por você ter compartilhado com a gente. A gente vai tentar mandar essa mensagem de inspiração para o maior número de pessoas, continuar bem legal com esse projeto, e estou à sua disposição. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, amigão.